Que o Senhor seja conosco, clarifique as nossas consciências e que seu amor seja abundante em nossos corações hoje e sempre. Narra-nos o benfeitor espiritual Humberto de Campos, na obra Boa Nova, de maneira magistral, sob a psicografia de Chico Xavier, um dos episódios mais marcantes que antecederam a grande epopeia das bem-aventuranças. É verdade que, naquela ocasião, muitos acorriam em torno dos discípulos. Nas cidades de Corazim, Betsaida, Magdala, grande era a mole humana que se acotovelava em torno dos ensinamentos apregoados pelo Cristo de Deus, em torno da plenitude, da consolação e da ventura. Muitos eram assaltados de inopino, como o próprio Felipe. E então, tantos outros desejavam, de certo modo, fazer com que aqueles ensinamentos introjetados pelo Cristo pudessem efetivamente modificar as paragens de seus corações. A casa de Simão Pedro, por exemplo, era um dos grandes refúgios para onde se voltavam esses indivíduos estropiados, desventurados, marginalizados sociais. E aquele dia não seria diferente, porque um pequeno grupo também se direcionava para uma casa, mas não a de Simão Pedro, e sim a de Levi, o ex-publicano, coletor de impostos, recém-convertido à causa do Cristo. Uma casa soberba, bem ornada, é verdade. E então, diante de sua figura imponente e altiva, este pequenino grupo, então, se apresentava. Desejoso de, então, fazer refrear as suas más inclinações, os seus sofrimentos íntimos e, então, balsamizá-los, facultando que o Cristo pudesse efetivamente dominar o íntimo de suas próprias existências. E então Levi redargue, responde dizendo que sim, é fato que o mundo deveria experienciar o evangelho de consolação de Jesus, que todos deveriam irmanar-se em torno dos seus ensinamentos fecundos. E direcionando-se diretamente a Lisandro, o aleijado, diz-lhe: mas que poderá tu oferecer? E quanto a tu, Áquila, que poderá ofertar ao Cristo, já que for expulso de tua própria residência sob pesadas acusações? E quanto a ti, Pafos, que poderás contribuir se tuas aflições são exageradamente grandes? E então aqueles indivíduos ficaram profundamente entristecidos, cabisbaixos, sem compreender a efetividade dos ensinamentos de Jesus, porquanto aquele que se dizia ser seu discípulo não o esposava em plenitude, os marginalizava, os rejeitava, os lançava a um local exterior de sofrimento e de profunda penalidade íntima. Eram humilhados e naquela ocorrência foram ainda muito mais vilipendiados. E então, resguardando as poucas fibras morais capazes de um ato de dignidade, retiraram-se sem dizer-lhe uma só palavra. Mais tarde, Jesus e André acorreram à mesma residência. E durante o diálogo que se representava alegre, instrutivo mesmo, Levi narra-lhes a ocorrência mais cedo. E então Jesus, observando nas atitudes mais íntimas, penetrando o cerne de si mesmo, daquela criatura que ali se apresentava como recém-convertido, ergue-se tocando em seu ombro, dizendo-lhe:
que o reino de Deus é efetivamente direcionado aos pobres, aos marginalizados, aos estropiados do caminho, que não viera para os sãos, e sim para os doentes, cuja dor gritara profundamente, despertando-lhes a consciência. Ali estavam as matrizes fecundas capazes de promover o vicejar da pequenina plântula da bem-aventurança, da plenitude vindoura. Então a eles deveriam ser direcionados a boa nova. E ouvindo de maneira detida o próprio Cristo, Levi tenta, de certa forma, contradizê-lo, afirmando que, sim, o Evangelho deveria vicejar, deveria sobrepujar as paragens humanas, deveria ser aquele instrumento cuja supremacia os governantes deveriam perceber. Quando então Jesus, de maneira serena e imperturbável, traz-lhe o salutar conhecimento de que o mundo é governado por Deus e que nenhum pode agir de maneira inquietante no que se refere à matriz do amor. Que dizer daqueles indivíduos que agora experimentavam a pujança, a ostentação do Império Romano? Que dizer daqueles correligionários, se eles então passassem a adotar o cristianismo como a sua crença íntima? Direcionariam-se todos àquela pequenina cidade, Cafarnaum, desejosos de fazer valer os seus conhecimentos íntimos. Aqueles ainda muito aferrados ao culto politeísta, que apregoava a necessidade dos templos exteriores para a sua profissão de fé. Templos esses que mais tarde seriam derrubados, derruídos pelas próprias forças da natureza. Desses indivíduos que desejariam cargos, funções, as mesmas que encontravam no Império Potentoso de Roma. E então aqueles mesmos indivíduos não seriam esses ideais para que essas sementes vicejassem profundamente no que se refere à Boa Nova. E então, de maneira clara, profunda, Levi conseguira penetrar na acústica desse ensinamento mais complexo, porque multifacetado, mas não complicado, porque sua matriz é muito simples e a simplicidade jamais é capaz de confundir, principalmente aqueles que são mais humildes, aqueles que verdadeiramente abriram as comportas do seu coração para os ideais nobilitantes do cristianismo primitivo. E mais tarde, Tiago, João e Pedro também acorrem à casa de Levi e direcionam-se para um pequenino monte. Monte esse que seria o palco da grande epopeia da vida. O palco que seria a representatividade do esplendor, do cântico divino àquelas criaturas desafortunadas do caminho. Esse cântico de bem-aventuranças que não teria uma representatividade temporal, porquanto suas matrizes transporiam as fronteiras do tempo e também do espaço, demonstrando que todo aquele desejoso de consolar-se na Boa Nova o poderia, se o quisesse, verdadeiramente. E mais tarde dirá Humberto de Campos que as promessas daquele inolvidável dia pareciam direcionadas ao incomensurável futuro humano. Porque esta é a grande tônica das bem-aventuranças, um caráter de transcendência, um caráter de elevação que não pudera ser compreendido pelas criaturas a seu tempo, senão em sua simplicidade, senão em seus aspectos mínimos, mas não em sua completude. Talvez por isso o egrégio codificador Allan Kardec teve a acurácia
de um Evangelho segundo o Espiritismo trazer uma ordem pedagógica para o entendimento das bem-aventuranças. Quando, no capítulo 1, nos traz o entendimento referente à aliança da ciência e da religião, no capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. Porque necessário é bafejar a fé com conhecimento raciocinado, que não irá enregelar a criatura, que não irá congelar as suas pretensões íntimas, tão somente atestando os ideais nobilitantes esposados pelo crente, a fim de que a fé não fosse fanática, não fosse aquela incompreendida de outrora, que fora a representação do estandarte, sendo a justificativa vil para espetáculos hediondos como as próprias cruzadas. Esse conhecimento, então, de aliança, de conúbio da ciência com a religião, tinha essa profundidade, tinha esse escopo, esse objetivo, facultar que então pudessem ser alicerçados os degraus da fé em uma ciência capaz de comprovar e não mais de antagonizar a própria religião, algo que o cartesianismo fez de maneira muito venturosa, mas que não fora capaz de preencher os escaninhos da alma da própria criatura. E então, no capítulo subsequente, trará então o postulado da transcendência. Meu reino não é deste mundo, para nos atestar que o fato é que os ensinamentos estavam todos vislumbrados para uma aurora porvindoura, que os indivíduos não deveriam aferrar-se ao contexto mais imediatista, mais temporal, para um conteúdo fugaz, algo que hoje desponta nas matrizes que representam as deformidades contemporâneas. Algo que o moderno sociólogo e também filósofo polonês Zygmunt Bauman despertou o interesse, fazendo com que ilustrasse esse conteúdo mais contemporâneo como sendo de modernidade líquida. Esse conhecimento fluido, transitório, efêmero, que não sendo, portanto, uma matriz permanente, faz com que as criaturas mais e mais se atormentem no porvir. Faz com que as relações se corroam, porque necessário é que o indivíduo busque a individualização, a egolatria, esse processo de estar centrado em si mesmo. Algo que ele mesmo traz na obra Amor Líquido como sendo essa proposta de um dilema terrível, uma proposta paradoxal. Porque é necessário construir laços. Somos indivíduos gregários, nascemos para viver em sociedade. Por isso também o ínclito codificador desvelou a lei de sociedade na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a obra magna, para então atestar esse caráter de necessária correlação entre as criaturas. Mas, ao mesmo tempo que as criaturas precisam se relacionar, também não desejam sofrer. Não desejam, portanto, os relacionamentos profundos que facultariam penetrar em si mesmo, desvelando as vicissitudes, as suas mazelas íntimas. Então este é o paradoxo da contemporaneidade. Precisamos nos relacionar, mas não fazemos por medo, o medo que nos paralisa. Essa emoção básica que está relacionada com o instinto de conservação, mas que ao mesmo tempo, em doses acerbas, pode paralisar a criatura em seus empreendimentos. Pode então fazer com que ela estacione o seu processo de progresso e então experimente as condições mais amargas por essa antiguidade, por esse caráter retardatário de avanço, por esse caráter então que faz
com que, não penetrando dentro de si mesmo, o indivíduo então tão somente sobreviva, vítima dos automatismos, dos seus instintos mais primitivos, ao invés de viver, que faz parte de uma proposta de significação pessoal. É possível superar as condições adversas, mas dando-lhes, é claro, um significado, um desdobramento de aprendizado para que a criatura não seja, então, paralisada diante desse conteúdo mais materialista e, por que não dizer, mais fluido da modernidade. No capítulo 3, ainda da referida obra, Allan Kardec, então, desdobrar-se-á em a multiplicidade, a pluralidade das existências, dos mundos habitados, para que tenhamos a dimensão de que não somos os únicos. Não há caráter exclusivista ou que apregoe que uns indivíduos são preteridos ou preferidos em detrimento de outros. Que não somos os únicos a merecer o amor de Deus, que se expande na infinitude do universo, que transpõe as barreiras astronômicas do macrocosmo, demonstrando que o indefassável se faz em sua simplicidade, mas ao mesmo tempo em um caráter de penetrabilidade que ainda não podemos tangenciar devido à nossa imaturidade psicológica, à nossa própria falta de madureza emocional. Algo que traça um paralelo direto, portanto, com essa necessidade de se autoconhecer. Algo que o mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, aventa ser de reforma íntima e que também é esposado pela veneranda Joana de Ângeles como sendo o autoconhecimento, o autodescobrimento. Por isso, a seu turno dirá que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Não apenas as necessidades, mas a sua realidade emocional, as suas aspirações legítimas e reações diante de ocorrências do cotidiano. Para atestar, então, esse caráter profundo a que deveremos nos submeter se desejamos a plenitude. Porque não podemos nos planificar, não podemos nos preencher ingressando nos ciclos viciosos do ter, que são aqueles estatuídos pela economia, que propriamente já também traça um paradoxo, o da escassez, para que entendamos que os recursos disponíveis e naturais são limitados. Todavia, ilimitadas são as necessidades, os desejos que surgem em um torvelinho voraz que consome as criaturas. E então percebemos indivíduos abastados, bem-sucedidos, que experimentam dores ultrizes, padecem das modernas neuroses e psicoses, optam pelas saídas ignominiosas, humilhantes, aterradoras do suicídio, que hoje já é um problema de saúde pública, corroborado, ratificado, reafirmado pela própria Organização Mundial de Saúde desde o final do século XX. Para que entendamos que não há normalidade na opção da fuga da própria existência por crianças, adolescentes, que não conseguindo encontrar o amor nas expressões mais esdrúxulas do cotidiano, optam pela fuga autocida. Que não é normal também que indivíduos não conseguindo superar suas barreiras íntimas creiam que seus sofrimentos sejam extirpados com o fenômeno biológico da morte. Algo já plenamente devassado pela doutrina que esposamos, a doutrina espírita. Porque transladaremos
para paragens que serão similares às nossas vibrações, aos nossos pensamentos, algo já plenamente divulgado pelo próprio repórter da espiritualidade, André Luiz, através do seu próprio exemplo, quando, optando pelo suicídio involuntário, indireto, desconhecido e inconsciente, ao desencarnar, é alçado à condição sofrível e deplorável daqueles que também habitavam o umbral. Para termos a dimensão de que não há um processo de santificação ou de demonização no que se refere a este fenômeno natural do decesso humano, do decesso da própria criatura, que é necessário mergulhar profundamente dentro de si mesmo, identificando as matrizes geradoras de problema. Esta era a grande chamada, o grande chamariz do Cristo, que não viera para curar corpos, e sim os espíritos marcados pelas enfermidades, pelas graves chagas morais. Já que muitos dos que experimentaram a cura foram os mesmos a mais tarde sofrer danosas, mais repetidas circunstâncias de calamidade, demonstrando que o não atendimento à proposta de si mesmo, que a fuga da responsabilidade para consigo, pesará na grande economia da consciência, que é o nosso verdadeiro tribunal, aquele do juízo final, porque está na matriz da consciência o necessário para que o indivíduo possa, então, absorver a fim de se melhorar, de se transformar a cada dia, a fim, então, de se alterar, de se reformar intimamente, reparando os equívocos e então sendo alçado aos píncaros mais elevados. E no capítulo 4, Allan Kardec dirá: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, coroando a grande proposta da reencarnação, sem a qual difícil seria o entendimento das bem-aventuranças. Porque não se reportando aos indivíduos na condição em que eles se apresentavam, ainda ignorantes e simples, o Cristo trazia a carta magna da epopeia do espírito imortal, que experimentando múltiplos corpos, mantém a sua integridade consciencial, que facultará o progresso a cada existência, se assim ele o desejar. Se assim a criatura aderir, porque não há violência consciencial, não há imposição no que se refere aos desígnios divinos. E então somente assim poderemos compreender que bem-aventurados são os misericordiosos, porque também receberão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As bem-aventuranças representam, portanto, um grande hino de exaltação, presente inclusive no Antigo Testamento. Quando nos livros de Provérbio, no capítulo 3, podemos ver uma menção de felizes, que também é uma tradução de bem-aventurados, no que se refere à sabedoria, à conservação do conhecimento. E no livro seguinte de Eclesiastes, no capítulo 10, no que se refere à governança, apregoando que felizes são aqueles que têm governantes probos, éticos, corretos, aqueles comprometidos com o ideal da coletividade, algo bastante
incongruente com a proposta contemporânea. Quando observamos indivíduos escusos que adotam mecanismos fraudulentos para enriquecer-se, deixando outros tantos à margem da linha da pobreza e da miséria. E então esse entendimento das bem-aventuranças faz, portanto, uma relação, uma interseção com o caráter de transcendência, de reencarnação, dessa necessidade de depuramento a pouco e pouco, porquanto a natureza não dá saltos. A proposta do Cristo não é imediatista em si mesmo. É uma proposta de espera, que se refere à esperança. Esperançar as criaturas desventuradas do caminho, fazendo com que elas percebessem que há um fulcro generoso, uma pequenina chama que é alimentada pelo ideal da vida nova, faz com que homens velhos e mulheres velhas convertam-se em homens novos e mulheres novas, sem contudo experimentarem o caráter de violência das leis da vida. Porque não é necessário rejuvenescer o corpo através dos mecanismos estéticos, que são louváveis, que representam o progresso da ciência. Mas é necessário que a criatura se submeta ao bisturi divino, corrigindo as suas próprias imperfeições, aquelas que o acompanham em suas múltiplas existências, porque alimentadas. E então o fato de agora direcionarmos os nossos esforços em torno das aspirações legítimas faz com que mudemos o eixo de nossas próprias vidas. Porque perceberemos que não somos o sol que recebe a presença dos astros. Somos pequeninas estrelas a compor uma grande constelação divina, o grande zimbório estelar da economia de Deus, do nosso Pai que é puro amor e misericórdia. Portanto, essas bem-aventuranças irão refrear os instintos mais acelvajados, facultando que sejam para nós a verdadeira carta de alforia, marcada nas letras douradas do amor e da paz. Porque, não obstante o fato de nós, cidadãos brasileiros, crermos na libertação dos escravos a partir da Lei Áurea, no final do século XIX, podemos perceber que os grilhões que nos aferram, que nos encarceram, são muito mais perigosos, porque invisíveis. Porque fazem referência a um processo de alienação, de massificação no qual mergulhamos porque é necessário pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo cujos interesses são subreptícios, esdrúxulos, vulgares. Representam o alimentar de interesses que não se compatibilizam com a proposta do espírito imortal que somos. E ao ingressarmos nesses círculos, nessas tribos, também o fazemos em um círculo vicioso do ter, das aparências. Porque hoje não é necessário que o indivíduo tenha alguma coisa. Se ele aparentar ter, já é o suficiente, para que então possa alimentar o orgulho, o egoísmo, essas que são as grandes chagas da humanidade. A grande proposta do Cristo é para que sejamos humildes. E a humildade irá nos desencarcerar, nos libertar verdadeiramente, porque é uma virtude natural, muito sutil, porquanto aquele que a tem desconhece. E aquele que julga possuí-la não percebe a sua falta, a sua ausência. A humildade é, nas palavras emanuelinas, ditadas a Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, esse ingrediente indefinível, oculto, que faz com que o pão da vida
não amargue invariavelmente em nossas bocas. Porque quando somos humildes, encontramos-nos desataviados dos processos orgulhosos e soberbos, que apregam que é necessário imperar sempre, que é necessário superar tudo e a todos, algo que não podemos suportar. A psique, essa grande instância da vida, não suportaria o peso da injunção de sermos superiores a todo instante. Ela se esfacelaria, algo que já o percebemos no contexto mais contemporâneo, dessa liquidez dos sentimentos, porque desprezamos o contato e optamos pela virtualização dos sentimentos. As mensagens de WhatsApp, do Facebook e de outras tantas mídias sociais são importantes, mas elas não devem substituir o contato, esse mecanismo que faculta o estreitamento das relações, que poda as arestas de nossos desentendimentos atuais e anteriores, a fim de que o reduto doméstico e os grupos nos quais estejamos inseridos se convertam em verdadeiros celeiros de bênçãos, a partir do enriquecimento interrelacional. É esta a grande proposta do cantor divino, de Jesus, para que aprendamos a viver de maneira bem-aventurada, entendendo que os mecanismos do mundo, aqueles circunscritos no gozo e no prazer hedonistas, são transitórios, mas os tesouros imperecíveis que acumulamos ao longo da existência, superando o grande adversário que somos nós mesmos, serão os mesmos a catapultar as criaturas de uma condição inferior e deplorável para a plenitude da existência, para a superação de si mesmo, para que então possamos juntar os pedregulhos do nosso caminho e então erigirmos, construirmos uma escada de ascensão espiritual. Vós sois deuses. E não entendendo a assertiva do Cristo, desejamos ser superiores uns aos outros. Mas a divindade que nos é imanente, que faz parte de nosso conteúdo íntimo, é aquela referendada nos ideais nobilitantes da paz, do equilíbrio e da harmonia, que irão soerguer o grande construto social líquido, facultando que ele se solidifique nos ideais mais nobres, para recordarmos a epístola inflamada do apóstolo dos gentios Paulo aos Hebreus, quando no capítulo 5 diz que as crianças, essas merecem o alimento líquido, porque ainda não sabem distinguir o bem do mal. Mas que o homem, que é a criatura burilada, que se aperfeiçoa, que se transforma a pouco e pouco, essa merece o alimento sólido, capaz de fazer com que ela vislumbre horizontes nunca dantes experienciados. Esta é a grande proposta, sairmos de nossa condição imatura, de nossa menoridade espiritual, para então assumirmos os postos a que somos chamados maiores do Espírito. E para arrematarmos as nossas discussões, permitam-me narrar mais uma história que também está circunscrita ao Evangelho. Havia passado 4 anos desde o grande espetáculo horrendo do Gólgota,
aquele no qual Cristo fora crucificado. E João, o evangelista, recordava-se com carinho do Mestre. Agora, já no promptório de Éfeso, numa grande elevação, recolhido a uma casa simples junto de Maria Santíssima, João se recordava, experimentando o doce aroma dos miosotes, dos loendros, dos ciprestes, observando o mar salpicado de velas coloridas das embarcações, recordava-se do meigo Rabi Galileu e de um dos episódios que marcaria sua vida para sempre. Tratava-se daquele quando Jesus trouxera um dos pequeninos para o meio deles. Aquele pequenino que balançava as suas pernas muito frouxas, franzinas. Aquele menino de apenas 4 anos, que agora já estava com 8 anos de idade, que fora por ele adotado na condição de pai e Maria na condição de mãe. Fazemos menção a Inácio de Antioquia, esse indivíduo que, sendo criança, já resguardava a senilidade do conhecimento e da sabedoria. Esse indivíduo que já penetrava a senda desbravada por Paulo, Pedro e pelo próprio João, e que agora já aninhava o Cristo no ádito do seu próprio coração. Aquele que um dia, tomado de assalto, fora aprisionado pelas legiões romanas que desejavam perseguir a nova doutrina revolucionária que eu era. E então, não se deixando atemorizar, entrega-se de maneira serena à prisão. E então, a descer do porto de Hóstia, daquela grande embarcação, vislumbra pela Via Ápia, antes de chegar a Roma, o grande casario, os palacetes belíssimos, ornados de mármore, as águias douradas que eram a representação da dominação romana sobre a paragem penetrada pelos raios solares. E sorrindo, surpreende aquele soldado, aquele centurião, que o esbordou-lhe a face. Por que sorris? Ao que ele responde: sorriu porque vejo a beleza de Roma, desse ideal estético que deve vicejar na crença da própria criatura, a fim de minimizar os seus sofrimentos, balsamizando-os com a multiplicidade de formas e de cores. Mas tu vais morrer. Daqui 1 semana serás lançado no circo máximo e será despedaçado pelas feras. E então, impertérrito, sereno em si mesmo, diz-lhe que em verdade Deus era misericordioso, porque se permitia que Roma pudesse ser habitada por adúlteros corrompidos, pelos abutres que voejavam sobre as nações derrotadas, não desampararia aqueles que a regimentavam, que guardavam profundamente os seus ensinamentos. E então ele não temia a morte. Lançado aos calabouços, trocava diálogos com os cristãos, que também eram estoicos, indivíduos resignados, homens, mulheres e crianças, sem distinção. Porque todo aquele que esposava o ideal do Cristo era marginalizado, era rejeitado socialmente. E mais tarde, na ocasião, feras da Dalmácia e da Núbia, que não foram alimentadas por 1 semana, esfaimadas, atiçadas pelas poças de sangue que lhe eram lançadas, correram de maneira veloz em torno daqueles cristãos, deixando apenas despojos que refugavam, que rejeitavam, assim como o próprio Inácio, que na arena
De joelhos, chorava. Chorava porque o seu holocausto não fora aceito. E aquilo era morte em vida. Quando então a entidade angélica, nimbada, de mirífica luz, lhe aparece e diz-lhe: Inácio, não chores, porque este holocausto é digno, é fato para alguns. Mas tu, que já esposas os ideais do Cristo, merece testificar a sua fé em vida, no dia a dia, porfiando aqueles que não compreendem, amando aqueles que o odeiam. E somente assim poderás ser bem-aventurado no reino dos céus. E entendendo a grande proposta, resigna-se em silêncio, para mais tarde ser colhido pela injúria, pela calúnia de tantos quantos os disseram que ele abjurara. O fato é que Inácio não se justificara, porque não é necessário justificativas ao Pai, que somente a Deus é necessário a profissão de fé. E aqueles eram escravos e súditos como ele, e assim não mereciam justificativas. E então doará toda a sua vida no ideal de transformação, sendo tido na conta de bem-aventurado, porquanto vencer a si mesmo, doando a própria vida em holocausto maior na causa de Jesus. É necessário que também façamos a doação. Doar o que há em nós mesmos, o óbolo, que então irá nos alçar uma condição diferenciada, que irá nos retirar do lamaçal no qual chafurdávamos para experimentarmos a beleza dos lírios em flor, daqueles que, se superando e entendendo as bem-aventuranças, tornaram dignos de gáudio, de regozijo celeste. E assim, recolhidos nessas reflexões, fechemos por hora os nossos olhos. Voltemos as nossas vibrações ao alto. Recolhidos em prece. Divino amigo Jesus, luz do mundo e sal da terra, vós que sois o grande cantor de nossas vidas, oferta-nos a oportunidade de também entoarmos hosanas ao Pai. Porque bem-aventurados somos todos nós que dispomos de mais uma oportunidade, advogados pela tua própria causa, a fim de nos melhorarmos. Soergue-nos diante dos tropeços. Ergue as nossas frontes em direção ao alto e faz com que a terra ressequida de nossos corações possa receber a água lustral do Evangelho, que facultará que mais tarde a divina semente da Boa Nova seja fecundada, estuando em frutos sazonados. E assim, enobrecidos pelo teu doce cântico, pela tua epopeia inderrogável e insubstituível, também nos alegramos e contigo seguiremos. Este é o nosso compromisso infindo de progresso, de burilamento espiritual. Capacita-nos o instrumento, permitindo que sejamos nós também dignos de tuas promessas mais caras, aquelas direcionadas ao futuro jubiloso do porvir. Que
Que o Senhor seja conosco e nos envolva em sua luz e proteção de sempre.